Nós temos um comando de Deus, desde 2019, acho que a Sheila nem sabe disso, nem o Eric, que a gente morou muito tempo em Israel, e Deus, desde aqueles anos, Ele falava, o nosso ministério chama o Libertador de Israel. E Deus quer que a gente influencie a igreja brasileira a amar Israel, a quebrar as barreiras, a entender Israel, saber que se nós temos um Salvador Jesus, é porque nasceu lá em Israel, é um judeu. Jesus que habita em você é judeu, não adianta você ficar contra Israel, viu? A Bíblia inteira, de 40 profetas e escritores, todos são de Israel. Tudo que você lê nesse livro da vida, veio da pena de um escritor que Deus revelou, e esse escritor era judeu. Então, a fúria contra eles é muito grande. A ética, o que eles ensinam, a justiça que eles praticam, a retidão que eles trouxeram para o mundo, o Jesus que trouxeram para o mundo, as falsas religiões sempre querem destruí-lo, o modernismo, o progressismo quer destruir, o esquerdismo quer destruir, tudo quer destruir valores judaicos cristãos. E nós estamos nadando na contracorrente do fluxo desse mundo mau, porque tudo quanto é valor de honestidade, sinceridade, bondade, amor, mansidão, retidão, justiça, leis de equilíbrio, de higiene, seja qualquer tipo de lei civil, tudo veio da Torá, veio dos mandamentos de Deus, trouxe luz para a humanidade, só conhece padrões morais e justos por causa dessa palavra que foi regra e estabeleceu para o mundo inteiro um padrão altíssimo. Por isso há uma fúria satânica contra aquele povo, e há muitos anos Deus nos colocou para conectar com eles, conectar com a igreja e com Israel, o libertador de Israel. Mas depois tem grandes mistérios aí, mas enfim, é para criar pontes. Deus falava na época, nosso ministério é uma ponte entre a igreja e Israel, os dois, um precisa do outro. A igreja precisa muito do entendimento da nossa raiz, das nossas festas bíblicas, de como era a nossa Páscoa, de como era o nosso Pentecoste, e aí o calendário civil grego-romano entrou e destruiu a verdade do nosso legítimo e calendário espiritual, e nós fomos chamados por Deus para restaurar os fundamentos que existiam na época dos apóstolos, os fundamentos dos nossos patriarcas, e a igreja saudável é a igreja que encontra essa raiz. E por outro lado, o povo de Israel precisa encontrar com a liberdade do Espírito Santo, precisa encontrar com o seu próprio Messias, que é Jesus. Então a igreja traz a revelação do Messias e a revelação do Espírito Santo. Israel traz a revelação do Pai e traz a revelação de uma ética moral justa e reta. Quando se ajunta, nós temos a palavra e o poder. Amém? Essa é a nossa missão. Desde 2019, Deus começou a fortalecer. Eu tinha dado uma parada e Ele falou: eu quero que você volte a alguns hábitos. Eu quero que você ponha kippá na sua cabeça. Eu falei: meu Deus, sempre vai ter que explicar para as pessoas. Aí Ele diz: explica, né? O kippá é um símbolo, o povo judeu usa. Ele não é bíblico, ele é uma tradição apenas, e que simboliza humildade, limitações. O homem é um ser limitado. Vai até aqui, mas temos um espaço enorme, um Deus gigante, e a gente se submete a Ele. É uma simbologia. Segunda simbologia é o talit, que é esse manto. Deus falou: quando o ministério de libertador de Israel, a unção que eu sirvo a Deus, for pregar, use o talit. Isso não é regra para estabelecer para os outros, isso é para mim. E eu, tá bom, Senhor. Às vezes eu estou com isso aqui, entra uma criança e fala: mãe, hoje tem um padre lá na igreja. Esse é meio grande, às vezes fica caindo. E tem irmãos que têm um problema de eles têm que olhar e ver tudo perfeito. Então ele entorta aqui, o irmão fica entortando aí. Tem gente que não gosta de ver 1 centímetro fora, né? Aí eu prejudico essas pessoas, porque ele fica caindo. Pois é, eu vou pregar para os dois lados hoje. Aqui já está, a igreja está tão perto de Israel aqui, né? Literalmente. E aqui assim,
Está meio mal colocado, mas é isso aí. O que simboliza tudo isso? Um manto de oração. Deus mandou Moisés fazer, isso é bíblico. Está lá na... Ui, devia ter decorado o texto. Não decorei ainda. Mas é dentro do livro de Levítico, nas ordens. Moisés teve que fazer isso. Fazer um chale de oração, um manto. Para que o povo de Israel pudesse usar. Aí depois que bota, parece que virou um anjo. E ele diz, use camisa branca. Desde 2019 eu estou usando para pregar. E a minha esposa, ele disse, cante uma canção na língua hebraica. E eu descobri que depois que a gente está fazendo isso, tantas igrejas começaram a cantar hebraico. Amigos nossos começaram, como é que faz essa música? E começou a treinar muita adoração em hebraico. Então, vamos cantar a mesma capela, ela vai cantar uma canção em hebraico, mas vai dizer a letra antes, para você saber o que está sendo falado. Shalom, amada igreja. Shalom, acho que você já conhece, né? Está até escrito ali, né? Shalom, que é paz, em hebraico. Essa canção, ela diz assim, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós, nosso Senhor e Redentor, Filho de Deus vivo. Nós necessitamos de Ti. Jesus, nós nos humilhamos e nos curvamos diante de Ti. Sea Elohim, Anose Hatat Aolam, Hahemna Aleinu, Adon Vegoel, Ben Elohim, Haneinu, Hahemna Aleinu, Adon Vegoel, Ben Elohim, Haneinu, Yeshua, Yeshua, Anu Mistahavim Lefanecha, Yeshua, Yeshua, Anu Mistahavim Lefanecha. Amém. Deus abençoe. Glória. Muito profunda essa canção. Diz que eu vou me curvar sempre para Ele. Ao orar lá no hotel hoje, ficava buscando a Deus o que Ele tem para vocês, o que Ele tem para nós, o que Ele tem para como chama? City, eu falei Christy. Christy Church, é City Church, ou City Cristo, que eu falei, será que esse C é de Cristo? Apesar que eu já tinha escutado várias vezes vocês pelo Instagram, mas parece que a memória anda meio capengando. O que será que o Pai tem para essa nova e tão linda igreja? Fiquei no hotel os últimos minutos antes de vir para cá, buscando. E então a palavra do Senhor veio a mim. E aleluia. Aí eu fico tranquilo quando vem do Senhor. Prego com uma segurança tremenda. Quando entrei, a primeira palavra que estava cantando era a mesma palavra que Deus tinha me falado lá no hotel, na música. As 3 palavras da música, as 3 palavras que eu tinha ouvido lá no hotel. Eu falei, meu Deus, não precisava confirmar tão rápido e tão forte dessa maneira. Nesta primeira fase dessa igreja, há um chamado sobre ela.
E esse chamado tem a ver com uma adoração profunda. E quando eu falo adoração profunda, eu não vou nem gastar tempo aqui com o que seja adoração, não. Estou falando de música, de músico, de louvor, de altar, de cantar. E há uma unção sobre os cânticos espirituais, sobre os músicos dessa casa, sobre o temor do Senhor que está sobre esse lugar, e sobre um avanço de crescimento que esta adoração está trazendo e trará para vocês. Assim, o Senhor me diz que essa fase será marcada por uma maturidade profunda de adoração no céu, e que vai tocar os corações e vai arrastar uma multidão. Jorge, nós fizemos um ato profético, e o Pai me disse que o resultado, parte, vai ser distribuído hoje aqui. Eu vou contar para vocês, vocês vão vibrar no Espírito. Mas vamos embasar o que a gente fala. João capítulo 4. O Evangelho de João, de Jesus Cristo, capítulo 4. Nosso ministério tem uma característica de Deus mandar a gente em locais que a gente nem imagina, como Wuhan, a cidade de onde saiu o coronavírus. E agora ele mandou num outro lugar que eu também nem imaginava. E a gente descobre esses nomes, né, que o Espírito Santo traz, você vai nesse lugar. Na época de Wuhan, eu lembro direitinho o comando. Ele diz assim: virá uma crise financeira. A China vai querer quebrar a economia das nações para poder dominar. Como eu ia fazer, Deus não falou. Ele só disse: se vocês forem à China, e depois deu o nome da cidade, Wuhan, eu vou livrar o Brasil, e ele não vai quebrar economicamente. E uma das coisas, ele disse: vocês vão lá, mas vocês não poderão comprar nada durante o tempo que estiver lá. É um ato profético também. E coçoem a gente com os dólarzinhos na carteira, os xing-ling toda hora, mas a gente venceu nossa carne, nossa vontade de gastar, e fizemos, acho que ficamos lá uns 7, 8 dias, nem lembro mais, e não gastamos nada. Parece que foi a parte mais difícil da missão, foi essa. Controlar como chama quando a gente está em... a abstinência de gastar. Quando a gente saiu da China continental e estava na parte de Hong Kong, aí eles reuniram e falaram comigo assim: ô apóstolo, eu acho que agora a gente já pode, porque a gente já saiu da parte da China continental, né? A missão já acabou, aqui é só aeroporto, daqui a pouco amanhã a gente vai embora. Eu disse: mas vamos consultar Deus, né? E eu já não sei o que falar para vocês, nem para mim, então eu vou pedir que Deus fale. Abra a Bíblia aqui, pum! Aí caiu lá: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu disse: quem quiser. Todo mundo falou: boa noite, vamos para a cama já. Chega de nem pensar em sair para fazer compras de shopping, não, né? Então, consideramos a bondade. Então, estou contando isso porque é uma característica do nosso ministério, ir em lugares, fechar portais, abrir, estabelecer. Então, quando a gente fez isso lá, o que Deus considerou? Ele falou que nós obedecemos. Por isso ele ia livrar o Brasil. Só que Deus fez isso 4 anos antes da pandemia. A gente vai lá na cidade de onde vai sair o vírus, dissemos que fomos lá fechar o portal, o Brasil não será atingido com a quebra da nossa economia. Paulo Guedes falava, e como sempre, a mídia confrontava ele. Ele disse que a economia ia ser assim, o gráfico ia descer, por causa do mundo inteiro estava em descida com os gastos, mas que o Brasil ia subir em V.
foi o país que menos sofreu na pandemia em termos de economia. O país que se levantou mais rápido economicamente foi o Brasil. Foi o gráfico, depois que veio, deu em V mesmo. Estados Unidos desceu muito mais do que o Brasil, a Europa desceu muito mais, Inglaterra desceu muito, países sólidos desceram até 10%, o Brasil chegou 4%, o FMI falou que o Brasil ia descer 10%, desceu 4% só. Vocês têm ideia do que é isso? E Deus, por amor a essa nação maravilhosa que está no coração dele, eu vou livrar vocês, e eu estou esperando mais livramentos pela frente também, né? E eu creio que a maioria está esperando também. Mas o Senhor colocou no coração do Jorge, 7 anos atrás, o nome de um país. Falou: ore por Belize. Quem nunca ouviu falar desse nome, Belize, como um país? Levanta a mão, inclusive eu. É tão desconhecido que ninguém nem imagina onde está no mapa, né? Ele está ali perto do México, do lado da Guatemala, desse tamanhozinho, uma população afro, misturado com população caribenha, hispânica, e de dominação inglesa. Você imagina que salada deu? África com Inglaterra, com hispânico, no Caribe, muito estranho, pobre, mas com dólar inglês, e uma população misturada com muito coisa de África, com bastante força de voodoo e feitiçaria, igual o Haiti, mas melhorado por causa da economia inglesa. Então é esquisitíssimo, o mais estranho que eu já vi até hoje. Já vimos, né, Jorge? E o Jorge orou 7 anos para ir nesse país, e nessa oração, o ano passado, Deus falou para ele: agora está na hora de ir. E ele me compartilhou, a gente orou, e Deus disse: tem que ir em 7. Vai em 7, montamos a equipe e saímos. E chegando lá, Deus disse que nós íamos fazer atos proféticos na água, que a potestade que nós íamos lidar tinha a ver com as águas profundas, e nós precisávamos então desse elemento água para fazer os atos. Talvez seja por isso que quando cheguei aqui, em frente ao mar de novo, e Deus então falou: vai ter que derramar as bênçãos aqui, porque tem ligação com o mar, ligação com o que Deus quer fazer, que vem da proximidade das águas. Então vamos ler agora e depois eu explico. Capítulo 4, a mulher samaritana. Verso 1: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, então Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida, a água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água, esta água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço,
bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, pois nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, creia-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Até aqui. Exaltado seja a palavra do Senhor. O cenário é do lado de um poço das águas, e o final é que o Pai procura adoradores. Então há uma conexão entre a adoração e as águas aqui. A princípio a gente lê e nem pensa nisso, mas depois de experiência com Deus, aí a gente consegue ver essa conexão. E há uma mudança de lugar. Jesus estava, segundo eles, batizando até mais do que João. Havia então a liderança de João e a liderança de Jesus. Esse João é o Batista. E dizem que os fariseus souberam, ouviam dizer que Jesus batizava mais que João. Então havia uma certa, 2 lideranças aí. E Jesus então resolve mudar. Não, deixa eu sair daqui então, deixa a liderança do outro lá, deixa que João lidera, eu vou fazer a outra missão. É interessante também a ver com vocês, de um tempo de se descolar e fazer outra liderança e mudar. Então eu não tinha pensado nisso, mas quando cheguei aqui comecei a pensar, falei, eu só estava concentrado na adoração e na água, mas eu vi que o motivo pelo qual nasce toda essa conversa, todo esse discipulado de Jesus aqui com relação à fonte, à água, à adoração, nasce de uma separação. Jesus afasta, e estava indo tudo bem, estava batizando, estava crescendo o ministério, mas precisou Jesus ir para um lado e o João para o outro. Nada de guerra, apenas chamado de Deus, direção de Deus, amém? Então, era necessário passar. E nessa passagem por essa cidade de Samaria, para-se no poço e começa essa conversa com uma mulher cidadã, moradora da cidade de Sicar, moradora, o poço em Sicar, e a mulher samaritana, e os discípulos não estavam presentes, senão Jesus tinha pedido a eles: dá-me de beber, estou com sede, estou cansado da viagem. Mas eu falo que Jesus, às vezes, a gente fica observando, manda 12 discípulos buscar comida na cidade e ele ficar sozinho. Ninguém faz isso, né? Você tem 12 para trazer pão, trazer comida, manda uns 10 e fica pelo menos com 2 guarda-costas. Fica com os amigos ali para conversar, para tirar água. Então ele fez proposital, mandou todos mesmo. E esse texto é tão interessante que lá na frente, Jesus, você vai notar que ele está um pouquinho bravo com os discípulos. O discípulo chegou com a comida, e ele diz que já tem uma comida. Eu já tenho uma comida, fazer a vontade do meu Pai. Eu disse pensando, o que será que ele comeu enquanto a gente foi fora? Aí ele diz assim,
os campos estão brancos, e vocês ficam falando que ainda falta 4 meses para a ceifa. E os discípulos não conseguem entender o que ele está dizendo. E por que ele está tão bravo, falando, não vou comer essa comida, eu já tenho a do meu pai? Porque você imagina entrar 12 apóstolos de Cristo, entram numa cidade, só está cheia de gente que não conhece Jesus. Jesus fez tanto milagre, aqueles apóstolos viram, mas eles são capazes de entrar numa cidade, porque tem um preconceito. Os preconceitos barram a gente, né? Se a gente tem um preconceito, a gente não vai falar de Jesus, porque acha que lá não vai querer. Eles só fazem compra e voltam com a compra da comida. A mulher só ouviu falar de Jesus uma vez, só viu ele fazer um sinal, revelar que ela tinha tido 5 maridos. Ela voltou e contou para a cidade inteira, e trouxe a cidade inteira para aceitar Jesus. Às vezes vale mais uma pessoa que teve uma experiência recente com Deus, novo convertido, que 12 apóstolos reunidos. Que perderam o foco, né? Perderam o foco. Isso, Jesus estava bravo com eles, porque precisava corrigir, eles precisavam voltar para o foco de fazer a colheita das vidas. Amém? Mas esse não é o tema, não. Isso é só uma curiosidade, porque tem muita gente que gosta de pregar, então eu dou essas pérolas para os pregadores, né? Então, esse Jesus que está na beira dessa água, oferece para essa mulher algo que está nele. Ele tem salvação, ele tem, eu tenho para te dar algo que vai mudar a sua vida e vai matar a sua sede. Não estou falando da sede daqui, da física, eu estou falando da sua sede espiritual, sede de realização de vida, sede de felicidade, sede de prazer, sede de saber para que você está nessa terra, sede de Deus. A samaritana tinha tido 5 maridos, matou 5, não matou a sede dela, e estava com outro homem. Sabe por quê? Quando a gente tem uma sede espiritual, a gente tenta pôr nas pessoas, nós vamos querer que ela nos ame, que nos respeite, que nos cure, que encha a nossa alma, porque a gente está cheio de depressão, ou está cheio de carência afetiva. Tudo isso não vai ser preenchido por pessoas. As pessoas são uma ferramenta de Deus, mas tem limites. Quando se falta Deus, pode tentar encaixar tudo que não dá certo. Nunca mata a sede. Ela já tinha colocado 5, já estava com o 6º e estava seca. Muita gente já viu falar, era uma prostituta, era uma mulher banal, uma mulher vulgar. Eu te pergunto, uma mulher vulgar, quando está diante de um profeta, vai fazer a primeira pergunta como se deve adorar a Deus? É uma mulher sedenta. Eu já evangelizei pessoas em áreas de prostituição, e quando elas veem que é um homem de Deus que chegou, a reação não é essa. A reação de uma prostituta é tentar puxar o vestido para cima e depois para baixo, cobrir um pouco, cobrir outro pouco. Essa é a primeira reação, porque ela faz, mas ela está com a vergonha. Essa mulher não está reagindo assim, ela está, você é um profeta. Ela não temeu isso, ela não se escondeu disso, ela pergunta, como se deve adorar? É aqui em Jerusalém? Por isso a sede dela era de Deus, a maior sede era de Deus. Tentou colocar muita gente para preencher o vazio e não dava certo, mas quando ela viu um profeta, uau, quem sabe esse homem? Por isso que a hora que ele falou, ela compreendeu rapidamente e já quis esparramar a notícia para todos os sedentos. As gerações de séculos em séculos estão tentando encher sua vida, e o inimigo sabe dar coisas para encher.
E lá em Belize, quando chegamos lá, foi que eu entendi alguns aspectos, que o Pai é bom. Primeira coisa, Deus falou que nós íamos fazer atos proféticos na água. Então nós fomos na piscina do hotel, gigantesca. Eu pensei que ia ser no mar, porque o hotel era de frente para o mar. E entramos em oração, os 7 profetas, e nenhum confirmava, só vinha desejo de ir lá no mar. Mas Deus mostrava para 2 profetas bem claro: vá para a piscina. E nós ficamos 4 horas na piscina e não veio um hóspede de um hotel gigantesco, cheio. Quando nós acabamos o último ato, encheu de criança, veio correndo. Deus estava segurando a manada. E aquela noite, o Edson, um apóstolo de Cristo também, profeta, ele sonhou com uma música chamado La Isla Bonita, de Madonna. E ele acordou e a música voltou na cabeça de novo. E ele me procurou e falou: toda hora eu lembro de uma música da Madonna, chamada La Isla Bonita. Vamos ver o que tem a ver, porque toda hora vem essa música. Entramos na internet, olha, La Isla Bonita foi gravada aqui em Belize. Interessante. Ficou tão famosa que ficou 17 semanas no top. Gente, isso é 4 meses e uma semana. A música mais tocada nos Estados Unidos em 1987. E a Madonna ficou famosa a partir daí. Daí para frente é que se torna a poderosa, que até hoje ainda tem, mas não é como foi as décadas passadas. Tá bom, Senhor, e o que nós estamos fazendo aqui? O que a gente tem a ver com Madonna? Tem a ver com Caribe? Tem a ver com... E ela canta que ela recebeu um chamado de São Pedro, com a chave que abriu para ela, e ela entrou por esse portal. E lá, né, Jorge, Deus começou a falar conosco, que havia um portal espiritual no Caribe, que era da inspiração da música satânica. Por lá passa uma inspiração que revela, que traz o ritmo, que traz a ginga, a força, e inspira músicas para arrastar milhões de pessoas para afastar-se de Deus, porque a música vai dar um prazer e vai encher, e vai dar uma alegria, que a pessoa pensa que está tudo bem, e ela não vai para Deus. Ela vai gastar a sua vida para encher com prazer, anestesiando das suas dores, anestesiando e dando uma alegria carnal, temporária, mas que leva a um afastamento profundo de Deus, porque ela foi feita para bater na frequência, no ritmo, no jeito caribenho de ser lá, mas conquista e alegra. Foi Deus. Ele disse: tem mais. Aí usou vários profetas. Ele diz: aqui tem esse portal dessa música, ele arrasta bilhões de dólares. Gente, você pensa no mercado musical hoje, mercado da arte, o mercado da música, da gravação, dos shows. Quanto será que movimenta isso? E Deus falou: essas potestades, esses seres espirituais da maldade, que estão nas profundezas desse abismo, eles trazem pobreza na região, mas traz riqueza para aqueles que eles dão a inspiração. Eles vão ficar milionários, e um inspira o outro, que inspira o outro, e forma uma rede de música que arrasta milhões de pessoas, que vão gastar bilhões de dólares. Falei: meu Deus,
E aqui é o lugar, Senhor? Aqui é o lugar. Né, Jorge? E o Senhor diz para nós: mergulhem e peça aos anjos de vocês que vão nos lugares profundos para fechar os portais do abismo, de onde está saindo. 4 horas fazendo. Tinha uma coroa desenhada no fundo dessa piscina. Interessante. E o Senhor diz: arranca a coroa desse príncipe que está controlando tudo isso, que eu vou fazer uma mudança tão grande nesse cenário de música. E nós fomos fazendo. Depois ele diz: arranque os tesouros, ora para sair toda a riqueza que está lá. Uma coisa que eu notei, desde que chegamos de lá, começou a ter problema nos palcos. Infelizmente, muita morte de cantor também. Eu fiquei reparando, desde novembro para cá, é palco pegando fogo no Rio de Janeiro, é gente caindo, é artista morrendo cantando. Fiquei, Deus, está um juízo sobre a terra. Até mesmo os gospel desalinhados, porque usa com intenção maligna do mesmo jeito que o povo da treva. Então, se a intenção está desalinhada, estão pagando um preço agora. Deus está passando um juízo sobre a terra, sobre os altares e sobre os palcos. E aqui ele me disse, quando eu entrei, que ele ia derramar aqui algo sobrenatural. Olha, quando nós terminamos os atos de fechar, de quebrar, eu me lembrei da Bahia. Há uns 10 anos atrás, nós fomos à Bahia. Eu ainda era, acho que tem até mais de 10, tem mais. E estava o Júnior ainda da Bola de Neve lá. E o Júnior falou: vem tomar café lá em casa, Léo. E eu fui para lá. E ele reuniu os presbíteros, uns intercessores. Fomos tomar o café da manhã. E eu estava sentado na mesa lá. E eu não conseguia prestar atenção no que estava falando, porque minha mente parece que ficava indo para outro lugar, assim, pensando em outras coisas. E ao mesmo tempo minha mão ficava batendo na minha perna, meio que sozinha. A gente começa a fazer um gesto, depois tenta parar e fala: estranho. Como se fosse uma tum, 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 tum. Parece que eu estou batendo um tambor aqui, não sei o que é não. A impressão que eu estava batendo era num tambor, não era na minha perna. Eu estou ali. E de repente o Espírito fala assim: reúne eles e leva para a sala para orar e não toma café. Aí a gente, falei o comando, o Júnior, obediente, que só, rápido pessoal, fomos lá. Aí o Senhor disse: vocês vão andar na praia. Andem. E lá era a praia do Rio Vermelho. Nesse bairro nasceu ou cresceu ou viveu, não sei, mas tinha Gil, Caetano, Betânia, recentemente o Carlos Brown e por aí afora. Ou seja, os representantes, os ícones da música popular brasileira, baiana, todos eram desse bairro. E aí, até aí não entendi. Andamos na praia, não chegou a 1,5 km, nós não andamos mais que isso, 1 km no máximo. Fomos e voltamos, e ali tem todos os altares para os deuses estranhos, é um lugar pesadíssimo. Paramos assim, eu lembro que direitinho o Senhor diz: levanta a mão para o mar e diga assim: eu fecho o portal da inspiração da música satânica. Encontrei um músico, amigo meu, que tocava na noite lá em Salvador. E aí ele diz:
ele estava nessa época, ele me conheceu nessa época, eu contei para ele. 2 anos depois ele fala para mim: o apóstolo, você sabe que esse ano passado, esse ano e o ano passado, não surgiu nenhum axé, um axézinho novo. E ele diz: sabe o que movimenta os bailes da Bahia? É a música nova. A gente fica esperando um hitzinho, esperando um axé descer, e aí todo mundo canta, e a Bahia vira um fervo. Os bailes enchem. Quando não tem novo, o pessoal, essa já sei. Eles, quando surgiu, por exemplo, Levantou Poeira, meu Deus, era demais. Lá no passado, é o tchan, segura o tchan, amarra o tchan, e faz não sei o que com o tchan, né? E vai. Ele diz: já tem 2 anos, não surgiu. Esse ano a Bahia não lançou nada. Passaram-se 10 anos e não lançou nada. Eu te pergunto, qual a última música que saiu da Bahia, axé, que você pegou no Brasil inteiro? Nenhuma. Porque Deus fechou. Deus fechou. Na mesma época, logo em seguida, levanta um cantor chamado Lázaro e pegou o Brasil inteiro. Aqui eu tenho certeza que ao menos uma frase você sabe das músicas de Lázaro. Quem não sabe nada de Lázaro, não cantou nada, não viu nada acontecer, porque era bem jovem, né? E o Lázaro morreu. Quem ouviu, viu e cantou Lázaro? Foi abrir uma, fechar uma e abrir outra. Aleluia. E sabe o que aconteceu lá em Belize? Mesma coisa. Deus falou: estou fechando, mas está fechando das profundezas das águas, porque essas inspirações sobem debaixo dos abismos. As pessoas vão, consagram, derramam um monte de oferenda para as águas, dá 7 pulinhos assim, começa o ano. Depois os mais exagerados pegam um barco, vai lá dentro. Um dos homens que ficaram mais ricos no Brasil, ele foi lá, jogou um carro, uma Mercedes lá dentro, não marcou lugar para ninguém saber. Teve cantoras e cantores famosíssimos que derramaram barras de ouro para o mar, para as profundezas. Só que esse homem que era o mais rico, hoje vendeu o que tinha para pagar as contas e está lutando para sobreviver, lá do Rio de Janeiro. E a cantora não enche mais show no passado, porque há os deuses das águas. Se você fizer estudo bíblico mais profundo, você vai notar que as grandes potestades sempre sobem das grandes águas. Os bestas de Apocalipse, uma delas sobe da terra, outra da água. Então eles têm as oferendas, eles têm um preço a cobrar, e as pessoas pagam, vivem para fazer isso, e tem um sucesso temporário. E se não aceitar Jesus, vai ter um lugar especial no inferno, que vai sofrer demais. A função dessas grandes bandas e músicas é atrair jovens e sensualizá-los, e erotizá-los, e quebrar os valores, colocar rebeldia. Quem viveu sabe que todo mundo, nossa nação não tem ingênuo aqui não. Mas Deus abriu um portal, fechou de baixo e abriu de cima. E quando abriu de cima, Ele disse para nós, a equipe, né, Jorge? Esse portal que eu estou abrindo aqui no Caribe, aqui em cima de Belize, e que vai tocar o mundo, é a adoração que Davi, o pastorzinho lá naquele campo fazia, e que expulsava demônio com a harpa, e que curava enfermos, e que atraía a minha glória, e que estabeleceu o santuário e colocou um monte de equipamentos de louvores, e estabeleceu tanto salmo para adorar a Deus. Esse portal está aberto agora, e eu vou levantar adoradores como Davi na terra. E eu cheguei aqui, o Espírito me diz que aqui vai vir uma
porção do que Ele está fazendo, vai derramar, vai subir das águas, porque um dia Netuno, um dia as feitiçarias estavam no mar de vocês, mas o Senhor está visitando pelos canais por baixo, está amarrando as potestades e está levantando jovens que estão nas alturas, que estão subindo com o seu espírito de adorador, e Deus está derramando, e vai cair aqui um nível de glória, que vai curar enfermos, vai salvar pessoas, vai quebrantar, Deus vai visitar, vai ser transformado, vai encher o coração. Ninguém mais daqui vai precisar encher o coração com a vida de outra pessoa, de outra, troca, arranja um monte de coisa, mas não enche. Vai encher, porque a água do Senhor vai brotar grandiosamente nesse lugar. Ele estabeleceu um poço de Jacó, Ele estabeleceu aqui as águas da vida. Ele, Jesus, vai derramar níveis de adoração tão profundos, que a Baía de Santos, que a região de Santos, que as águas de Santos, que o povo de Santos nunca tinha visto antes, diz o Espírito à igreja. Deus está abrindo, está derramando sobre vocês. Deem glória ao nome do Senhor, deem glória ao nome do Senhor. Foquem em adoração, foquem em louvor. Fica de pé aquelas pessoas, que tocam e que cantam no altar. Fica de pé onde estiver aí, levanta. E fica de pé quem ama cantar em casa, quem ama louvar a Deus, quem ama música. Fica de pé. Um nível profundo. Tem muita gente que, eu por exemplo, eu não gostava de ficar escutando música. Quando eu voltei de lá, eu comecei a pegar gosto. Foi ter alguma coisa acontecendo dentro de mim. A adoração, o louvor faz parte da vida do santo. Vai brotar um jeito de você cantar para Deus, que vai falar: meu Deus, está diferente dentro de mim. As águas que saltam para a vida eterna estão dentro de nós. Não é mais um poço externo. Jesus diz que tem um rio dentro de nós. Vida de louvor, vida de adoração. Cadê a banda? Pode voltar para cá. Foquem, Eric. Foca. Põe uma atenção especial nesse aspecto do culto, que é a adoração. Eu já vi que está muito alinhado aqui. Deu para perceber a seriedade dos músicos, o quebrantamento, a disciplina que deve ter. E Deus preparou. Um dia as águas de Santos, eu nem sei para onde está o mar aqui. Está para cá, para lá, para cá, para lá. Lembro de ter andado nessas orlas, muitas vezes, Vitridente, né? Que é o Namor, o Netuno, o príncipe das águas. Ele é que dá inspiração. Dava. Hoje o anjo do Senhor vai também fechar aqui. Vai fechar. E vai liberar a unção de Davi, que vai cair agora e levantar gente simples, gente humilde, gente que não está atrás de holofote nem de estrela, está atrás de Deus, e vai fluir com o poder do Espírito Santo. Vai pegando aí, Davi. Vou chamar todos vocês de Davi agora. Os Davis dessa geração que adoram. Oh, aleluia. Tem um quebrantamento em cima de você. Não sei porquê, mas tem um quebrantamento chegando tão forte nesse menino aí. O coração dele está... Não sei porquê, acho que ele anseia por isso, ou tem um coração nisso, eu não sei. O cordeiro é digno de receber. Davi viu tanto cordeiro, pastoreou tanto cordeiro, e virou um adorador do Cordeiro Santo. Sobe, por favor, o casal aqui.